E aí, bora para mais um mergulho fundo? Hoje o foco é um capítulo, assim, super importante, Apocalipse 12. Opa, bora lá. É um capítulo chave mesmo. A gente está se baseando num estudo bem detalhado que olhou só para ele, sabe? Sim, uma análise focada. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o significado, a importância central dele. Porque ele meio que prepara o terreno para a segunda metade do Apocalipse, né? Trazendo essa ideia do grande conflito cósmico. Exatamente. Ele estabelece o cenário maior. Ok, vamos desvendar isso então. Só para situar rapidinho. Foi João quem escreveu, lá para o fim do primeiro século, tipo 100 depois de Cristo, mais ou menos. Isso, durante o governo do Domiciano, provavelmente. E para um público que falava grego e, muito importante, conhecia bem o Antigo Testamento. Essa conexão é crucial, né? Totalmente. O próprio estilo do livro, o tal apocalíptico judaico, cheio de símbolos, visões. Sim. E as centenas de referências ao Antigo Testamento são, assim, fundamentais para a gente conseguir pegar o sentido. A análise que a gente usa se baseia muito nisso, no método gramático histórico, tentar entender o que significava lá para eles. E falando em símbolos, a linguagem é toda figurada, né? Logo no verso 1 já aparece a palavra sinal, sêmeon, em grego. Isso aí. Já é a dica, olha, o que vem agora não é para ser lido ao pé da letra. E é aqui que fica bem interessante. Vamos então aos personagens dessa cena cósmica. Primeiro, a mulher do verso 1. Quem seria? Então o estudo aponta que ela é um símbolo do povo fiel de Deus ao longo da história. A igreja, digamos assim. E os detalhes? Vestida de sol, Pois é, talvez à luz do evangelho, né? a lua sob os pés, quem sabe o Antigo Testamento que reflete a luz maior que viria com Cristo. E a coroa de 12 estrelas. A isso remete direto às 12 tribos de Israel e também aos 12 apóstolos. Mostra uma continuidade, sabe, do povo de Deus. Legal essa conexão. E é um contraste interessante com o Antigo Testamento, que às vezes usava a figura de uma mulher infiel, uma prostituta, para falar do povo que se desviava, né? Verdade, aqui a imagem é de fidelidade. Mas aí entra o vilão, Sim, o grande dragão vermelho, verso 3. que depois o próprio texto fala quem é, né? Satanás. Exato. Mas ele também pode ter uma camada secundária de significado, representando os poderes terrenos que Satanás usa. Na época de João, o Império Romano era o poder dominante que perseguia os cristãos. Faz sentido. E o filho varão, que a mulher dá à luz no verso 5, aquele que vai reger as nações? Esse é, assim, quase um consenso, representa Jesus Cristo. Certo. E a tal peleja no céu, do verso 7. Como a gente entende isso? Olha, o estudo mostra que há um debate aí. Seria principalmente uma referência ao clímax do conflito na cruz de Cristo, quando Satanás foi derrotado moralmente, ou se refere àquela rebelião original antes mesmo da criação do mundo. Talvez um pouco dos dois, mostrando que essa luta transcende o nosso tempo. O que é fascinante aqui é essa dimensão cósmica, né? Com certeza. Mostra que o que acontece aqui na Terra é parte de algo muito maior. E tem uma coisa no verso 12, diz que o dragão, quando é jogado para a terra, tem pouco tempo. Óligos, né? Isso, óligos, Mas como assim pouco tempo, se já faz quase 2000 anos? é uma ótima pergunta. Dentro da perspectiva do Apocalipse, que sempre fala da volta de Cristo como algo iminente, cedo venho, o tempo está próximo. Esse pouco tempo parece se referir ao período entre a vitória de Cristo na cruz, que já limitou o poder do dragão, e o fim definitivo dele na segunda vinda. É pouco na escala cósmica e na perspectiva divina da história. Entendi. É uma contagem de tempo diferente da nossa. Exato. E no final do capítulo, verso 17, o dragão fica irado com a mulher e vai guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são esses restantes, o remanescente? Boa, quem é essa galera? O estudo identifica como sendo os fiéis do tempo do fim, aqueles que estarão vivendo pouco antes da volta de Jesus. E eles têm duas características bem claras. Quais? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que significa esse testemunho de Jesus?
É o testemunho sobre Jesus ou dado por Jesus? Pela análise do grego que o estudo faz, genitivo-subjetivo, a interpretação mais provável é que seja o testemunho dado por Jesus à sua igreja. Tipo? Revelações. Exatamente. Muitas vezes através de dons proféticos, algo que o próprio Apocalipse chama de espírito de profecia. É importante mencionar, de forma neutra, como alguns grupos aplicam isso. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, veem o ministério profético de Ellen G. White como um cumprimento moderno dessa característica. Interessante essa aplicação. E a gente não pode esquecer a ligação forte com Daniel, né? Parece que Apocalipse pega o fio da meada de lá. Sem dúvida. Apocalipse expande e detalha muitas profecias de Daniel. E para entender símbolos como Babilônia no Apocalipse, tem que voltar lá no Antigo Testamento para ver o que significava originalmente. Faz todo sentido. E o estudo também menciona outros pontos, como o princípio de dupla aplicação profecias, que podem ter um cumprimento inicial e outro maior no fim, e aquela visão da Arca da Aliança no céu, no finzinho do capítulo 11. Sim, Apocalipse 11, 19. Isso, que meio que introduz o capítulo 12. Alguns veem ali uma ligação com a fase final do ministério de Cristo no santuário celestial, ligada a um juízo investigativo antes da volta dele. Uau, quanta coisa num capítulo só! Então, resumindo, Apocalipse 12 dá uma visão panorâmica desse conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Exato. Usando uma linguagem super simbólica. Mas que tem raízes profundas na Bíblia toda, especialmente no Antigo Testamento. Entender ele é meio que uma chave para abrir o resto do livro, né? Principalmente as partes finais. Com certeza. E fica uma reflexão, talvez. O capítulo termina descrevendo esse remanescente fiel. As marcas são claras, obediência aos mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Considerando os vários grupos e igrejas hoje que se identificam com essa linhagem fiel, como será que essas características, a obediência prática aos mandamentos e a presença desse testemunho profético direto de Jesus, são compreendidas e vividas por eles na prática? Uma boa pergunta para pensar sobre a identidade e sobre prática religiosa hoje, olhando para esse texto tão antigo. Fica aí a reflexão.